Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Você perdeu? Não, não perdeu nada. Tá aí no Facebook, tá aí no YouTube e nós vamos recuperar, sim, alguns trechos principais da entrevista de Celso Rotti, a primeira depois da queda do Internacional para a Série B. Celso Rotti, que ainda acha que vai treinar Grêmio Internacional. Não pensem que ele desistiu. Essas brincadeiras todas que fazem aí na internet não abalam o Celso Rotti. Ele até se irrita um pouco com algumas demasiadas perseguições, mas está aí firme e forte, querendo treinar Grêmio e Internacional ainda, não se acha o único culpado. Vai contar um pouco do que acontecia, inclusive, nos bastidores. Já contou mais cedo no preliminar, a imagem do futebol, preliminar que vai ao ar e está um sucesso da 1h45, hoje começou um pouquinho mais tarde em função de toda essa celeuma na nossa política nacional. Bem, vamos falar bastante também de Taça Libertadores da América. O Santos ontem classificou, jogando na altitude com 10 homens, quer dizer, foi para superação o Santos. O Atlético Paranaense acabou se classificando também na superação, num jogo complicado, num jogo difícil contra a Universidade no Chile. O Flamengo fez papelão e acabou ficando fora da Taça Libertadores da América. A Chapecoense, que bonito é! Na Argentina, ganhou aos 43 do segundo tempo do Lanús. O Grêmio já encaminhou a classificação. O Botafogo hoje joga às 9h45, se ganhar do Atlético Nacional, encaminha a classificação. O Palmeiras já falei. E também o Atlético Mineiro encaminhou classificação. Sobrando mesmo entre os brasileiros, só o Flamengo. 7 devem encaminhar ao natural a classificação. Claro que já classificados, o Atlético Paranaense e o Santos, mais outros 5 vão confirmar, o Grêmio muito facilmente, o Palmeiras muito facilmente, o Botafogo ganhando hoje também encaminha a classificação. Vejam só que muitos brasileiros estarão entre os 16, 7 muito provavelmente serão do nosso país. O Grêmio se prepara para jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense e uma novidade. A CBF agora meio que exige que o detentor de campo sintético ofereça um teste, um treino pré-jogo para o clube visitante. Então o Grêmio já vai viajar na sexta-feira para jogar no domingo e vai experimentar a grama sintética do Atlético Paranaense, que é muito diferente dessa do nosso Zequinha. O Internacional joga contra o ABC. Não deu indícios ainda do time que vai colocar em campo o Antônio Carlos Zago, mas se quiser pode colocar 3 atacantes. O Potker, que vai fazer a sua estreia com a camisa do Internacional, ele primeiro estava suspenso, porque tinha sido expulso contra a Ponte Preta, não poderia jogar contra o Londrina. Depois, não poderia jogar a Copa do Brasil, porque já jogou pela Ponte Preta. Então, agora já está apto a atuar com a camisa do Internacional. Outro atacante é o Nico Lopes e o Marcelo Cirino, que tem ido bem, pode compor aí um setor com 3 atacantes. Mas aí o D'Alessandro teria que jogar mais recuado e um desses 3 atacantes teria que fazer, às vezes, do D'Alessandro. Então não sei se o Zago vai mudar tanto assim. E se mudar, ele vai mudar aquela convicção também de jogar sempre, permanentemente, com 3 volantes, independente do adversário. O Flamengo, que voltou abaixo de muita crítica, está enfrentando dificuldades hoje em lidar com o seu próprio torcedor. O que parecia um mar de rosas, a construção do centro de treinamentos, a diminuição do endividamento. Aliás, o presidente já mandou um recado. Não muda nada. A filosofia é esta. Está dando certo e o Flamengo logo ali, segundo o seu presidente, vai se reabilitar. Negócios. O Internacional pode sim ceder Valdívia, mas como há muitos interessados, pelo menos 7 clubes brasileiros interessados no Valdívia, o que prova que ele é um grande jogador, o Internacional vai escolher o melhor negócio para si. O Grêmio
depois do futebol que está sendo apresentado pelo Arthur, que de novo foi um dos melhores em campo, se não o melhor em campo, na partida em que o Grêmio bateu o Fluminense com naturalidade por 3-1, de virada, jogando um grande futebol. O Grêmio, o Arthur se encaminha para ser titular do Grêmio e até para aplacar a especulação de que o Grêmio deva contratar um jogador em nível de titularidade, o Musto, por exemplo. O Grêmio ainda tem a acrescentar Bolanhos, que volta em 10 dias, e Douglas, que volta em 3 meses. 2, 3 meses, depende da fase final de recuperação. Então, aquela história de que o presidente prometeu que vai contratar, pode contratar sim, quem sabe uma alternativa para a lateral esquerda, quem sabe o próprio Musto, mas já não é mais uma situação tão premente como se desenhava. Enfim, tudo isso e muito mais no nosso Cadeira Cativa com o Edinho Berwanger, o Edson Berwanger e o professor Enio Kaufmann. Ou seja, tese não vai faltar. E Celso Rotti, vem aí. Nós vamos recuperar um pedaço do que disse o Celso Rotti, que até meio se invoca quando eu toco a musiquinha. Lá, 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 Celso Rotti, vem aí. Mas o torcedor é que pede. Já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Cadeira Cativa e já tradicionalmente recebendo os convidados. Professor Enio Kaufmann, muito feliz de ter perdido só de 1-0 para o Palmeiras. E Edinho Berwanger, o Edson Berwanger, feliz da vida por ter dado um chocolate no Fluminense. Estou triste, podia ser mais, né? Pois é, vê a diferença de sentimentos. A felicidade por ter feito 3-1 e a frustração por não ter sido mais. E o senhor feliz por ter tomado só 1-0 do Palmeiras. Menos, calma. O Inter diminuiu de tamanho ou o Grêmio que aumentou de tamanho? Calma, Rec, nem uma coisa nem outra. Ninguém mudou de tamanho. Existem momentos e momentos. Sim, agora é verdade. O Grêmio, não, isso é verdade. O Grêmio está vivendo um momento pós-título nacional depois de 15 anos. O Grêmio está comemorando. O Grêmio virou o ano, manteve todo o time do ano passado, depois acabou vendendo o Wallace, mas todo o resto do time ficou. O Grêmio, e agora tem um melhor ainda que o Wallace, que é o Arthur, né? Não, o Grêmio agregou, Rei Arthur. O Grêmio agregou qualidade com contratações esse ano. O Grêmio não vendeu ninguém, fora o Wallace. Para um pouquinho. Então o Grêmio manteve o time campeão. O Grêmio está jogando a Libertadores, teve sorte de pegar um grupo fraco, vai se classificar, vai adiante na Libertadores. É óbvio que o momento do Grêmio é diferente do momento do Internacional, que mandou todo o time embora. E vai mais, hein? Está indo o Anselmo agora também. Então, quantos jogadores saíram do Internacional do ano passado para esse? 15, 20? No mínimo. Chega em 30 conta, professor. Bom, mas que sejam 15, 20. O Internacional monta um novo time, joga contra o Corinthians de igual para igual e elimina o Corinthians, vai jogar com o Palmeiras, que tem de volta... O senhor não quer citar o Grenal? Vou lhe ajudar, o senhor precisa. Que tem de volta o seu treinador, campeão do Brasil, unanimemente considerado o melhor elenco do Brasil. Ninguém discute que o elenco, não estou dizendo time, o elenco do Palmeiras é o melhor do Brasil. Tomou 3 da Ponte Preta. Mas o elenco é o melhor do Brasil e o Internacional foi lá e jogou de igual para igual. Não foi assim. Mas a Ponte Preta ganhou do Palmeiras de 3-0. Sim, e o que tem que ver isso? O Internacional ganhou do Barcelona uma vez. Isso acontece. O Novo Hamburgo ganhou do Grêmio e do Internacional. Por acaso o Novo Hamburgo é melhor que o Grêmio? Quer dizer que o Internacional é menor que o Barcelona? Eu não quero dizer, eu tenho certeza que é menor que o Barcelona. Porque tu tem alguma dúvida? Não, eu tenho. Então, sempre disseram que o Internacional é o maior campeão do mundo FIFA. O Barcelona é filho, perdeu, como é a... O Barcelona não, o Barcelona é filho do Inter. Perdeu o futebol de futsal, Juan Gamper. Final do Mundial, o Internacional é muito maior que o Barcelona. No enfrentamento direto, o ranking é favorável. Tudo bem, mas escuta, a gente sabe. Então, assim, o momento do Internacional, acho que jogar de igual com o Palmeiras lá
sem a maior contratação do ano, que é a do William Potker. O Internacional foi muito bem, obrigado. Edinho, o Grêmio sobrou contra o Fluminense, saiu perdendo de 1-0, parecia que chegava a hora de ser definitivamente testado, e foi. O Grêmio teve que jogar todo o seu esforço para cima do Fluminense para poder virar, e virou rápido, e fez 3-1 e podia ter feito mais, né? Não, primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu acho que o Grêmio vem numa sequência, né? O jogo contra o Botafogo já mostrou isso. Que basta não inventar para que o Grêmio possa ir bem dentro de campo. A entrada do Rei Arthur, na função de primeiro volante, distribuindo o jogo. O professor saindo... chamava o Charles de Príncipe Charles, não chama mais. Não, mas agora vamos dar o luxo para o menino, né? Tá jogando muita bola. Ah, mas isso aí eu acho que faz bem pro futebol. Eu acho que sim. Não, o Arthur, ele demonstrou aí nesses últimos jogos onde ele teve oportunidade que ele é diferente, né? Ele vestiu a camisa e não sai. Não tem como tirar. Eu concordo contigo, eu acho que ele é muito bom jogador, eu acho que ele tem muito futuro. Eu só quero ser coerente. Eu disse aqui que o Grêmio fez 2 partidas muito boas no Campeonato Gaúcho, contra o Veranópolis e o Juventude. Vocês vão lembrar disso. Sim, olhou. E já se começou. O Grêmio é uma maravilha, o Grêmio está uma maravilha. Lembra, Rec, que a gente falava nisso? Aí o Grêmio jogou contra o Novo Hamburgo e foi mal. O Grêmio jogou contra o Iquique e foi muito mal. Então, assim, o Grêmio teve 2 bons jogos agora. Teve 2 bons jogos. Ponto. Sabe? A gente não pode... E o Renato falava isso ontem na entrevista pós-jogo, que tem que parar com isso. Jogou 2 partidas bem, é o máximo. Jogou 2 partidas mal, é tudo uma porcaria. O treinador... Mas dá para elogiar, né, professor? Não, acho que deve elogiar, mas deve elogiar com calma. Deve elogiar com contenção. Esses dias eu fiz uma brincadeira lá no Unificado. Foi uma brincadeira. Entraram o pessoal numa sala de reunião e tal. E eu disse, vocês viram? Saiu a convocação do Tite. Né? Porque a gente não sabe bem quando é a convocação. Parece que amanhã. É amanhã. É o jogo. E eu digo, olha, viram? São os amistosos na Austrália, né? Saiu a convocação do Tite. Chamou Arthur. Bah, que coisa. Bom, mas merece, porque... João, vem cá, vocês estão loucos? Eu estou brincando. O rapaz jogou 2 jogos. Momentinho. Ele tem um enorme de um futuro. Mas, gente, sabe, os caras achando normal que ele fosse convocado pelo Tite. Só deixa eu lembrar que nós estamos ao vivo também no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Como antes era o da Umbra TV, então por isso que eu estou salientando mais vezes. facebook.com/Luiz Carlos Rec. Então, Tudo junto? Não, só porque... Mas, Rec, só complementando... É tudo junto, né? Tudo junto. Só complementando, Rec, o Grêmio fez boas partidas porque o Renato não inventou. Ele ouviu alguém, ele teve que ter escutado, porque ele estava escalando muito mal, né? Tu colocar o Leonardo Moura como volante, meia, armador, em 1 a 2 partidas, vai fazer diferença, óbvio. Mas se ele começar a jogar com frequência, ele vai facilmente ser marcado. E ele recuou naquela história do Arthur, né? De que teria que jogar só mais à frente. Não, evidente. Mas ele jogou mais à frente. Não, eles estão muito enganados. Não, em alguns momentos ele apareceu até como centro médio. Bom, mas se soltando. Mas é que ele defensivamente... Que nem o Rodrigo Dourado. Que nem o Rodrigo Dourado se solta. Sim. Ontem quase fez o gol. O mais avançado ainda era o Ramiro. Entende? Né? Agora, quem ajudou o Grêmio foi o Tribunal. O Tribunal ajudou o Grêmio. O Edilson. Claro, porque no momento que o Edilson não pôde jogar, o Léo Moura veio para a lateral e, na minha opinião, o mais importante para o time do Grêmio, o Ramiro foi jogar onde ele arruma o time do Grêmio. Mas o Arthur não ficou preso. E nem pode. Mas é que, é o seguinte, é que ele, defensivamente, ele tem uma função importante, que é de centralizador. E aí, compondo com o Ramiro de um lado, o Michel ou o Maicon do outro,
E aí o Grêmio se porta bem, a bola não chega. O gol do escanteio foi uma fatalidade no início do jogo. não O Grêmio precisa ser tem, um brucutu. o Grêmio Eu tem a concordo falha contigo. defensiva. Mas aí na saída de bola, ele consegue revezar, os três conseguem revezar, porque o Ramiro consegue fazer a volância, se o Arthur sair, o Ramiro fecha. É isso. Se o Michel sair, o Arthur fica na meia. Então eles conseguem, eles ficam circulando no meio. Eu vi quase todo o primeiro tempo do Grêmio, depois que eu dei uma pincelada no Internacional e fiquei de madrugada Assistindo tudo. recuperando o que eu não tinha visto do Tum, e aí emendou, no 39, emendou o tape Do Grêmio e do Internacional. E eu fiquei vendo, bom, até aqui eu vi, agora vou para lá. Entendeu? Você vê que tanto o Grêmio como o Internacional A Ana Fox também passou estão depois disso. né? fazendo um movimento que eu acho muito saudável para o futebol. Estão buscando jogadores de meio que saibam jogar. É isso aí. Tu vê? O Grêmio. É isso aí. Boa observação. Com o Arthur. O próprio Michel sabe jogar. O lançamento do o Michel é muito Maicon. bom. O Maicon é um jogador que sabe jogar. E veja o Internacional com o Rodrigo Dourado, o Internacional com esse chileno Gutierrez, que sabe jogar e sabe encarar. Ele encarando ontem o Felipe Melo, que não é para qualquer um, sabe? Eu achei que ele arriscou um pouquinho ali. E ele encarou, sabe? E ele não se deixou intimidar. Porque o Felipe Melo, o que ele faz? Ele intimida os jogadores. Ele intimida. Ele é louquinho, né? Mas é um louquinho que não come vidro. Ele não é bobo, não. Mas defende o Bolsonaro. Bom, o Filipão também. O Filipão dizia que o Pinochet era a 8ª maravilha do mundo. Nós estamos julgando o jogador. Até hoje pede desculpas. Então, não é questão... Mas o Felipe Melo, ele tem por hábito intimidar o adversário, sabe? E ele, com o Gutierrez, não conseguiu. Então, se tu tiver o Internacional, tiver um meio campo com o Rodrigo Dourado, Gutierrez, Edenilson, ou... D'Alessandro. Assim, o D'Alessandro na frente, mas eu tô pensando nos três. Só os três da frente. Eu estou pensando na linha de três volantes. Ou o próprio Wendel, se o Carlinho jogar de lateral. Veja, são só jogadores que sabem jogar. E eu acho que a mesma tendência no time do Grêmio. Colocar jogadores que saibam jogar. Aliás, o Carlinhos sabe jogar mais do que o Wendel, né? De lateral. Vai ser uma disputa bonita, mas Eu acho ótimo que tenha os dois, tem opção. O Wendel pode jogar no meio. Entende? O problema é do outro lado. O problema é na zaga. Por sinal, vocês são mais bem informados que eu. Para onde foi o Júlio dos Santos? o Júlio dos Santos... Do Novo Hamburgo? Porque hoje, a 0 hora, deu que o único jogador do Novo Hamburgo que permanece ficou é é o o Preto. Sim, a 0 hora deu porque assistiu ontem o Ben-Hur aqui, entendeu? Então, com isso, o Júlio dos Santos teria saído. Ficou só a turma da reserva e o Preto. Sim, mas então a minha curiosidade é porque eu, na semana passada, tu vai te lembrar... Ontem o Ben-Hur disse vários destinos aqui, mas não me lembro se ele falou... Mas eu ouvi dizer que o Internacional está trazendo o Eraso. Seria muito bom. Seria muito bom. Chegou esse zum aí. Não sei se é verdadeiro ou não. Eu nunca me convenci muito do Erasmo, vou te dizer. Não, Eu achava que era muita propaganda. E não é só por causa do Grenal, que ele errou. Eu não marquei ele fez boas partidas. Mas eu não marquei ele pelo Grenal. Eu me lembro que quando ele chegou no Grêmio, foi todo atrapalhado, aquele jogo contra o Coritiba, e o Grêmio foi numa derrocada, até caiu o Filipão. Depois melhorou um pouquinho com o Roger. Ele é bom jogador. Ele é um bom zagueiro. E para um pouquinho, a opção é o Léo Ortiz. Mas por que o Roger não quer ele? Porque tem o Felipe Santana. Se eu pudesse ter o Felipe Santana, eu também não queria ele. Que maravilha. Mas é uma competição atrás da outra, é um elenco forte, o Erasmo não é de tumultuar. Ele não quer porque não quer. Mas só um pouquinho. Mas eu acho que isso aí vem Agora, de se o Inter tempos tem idos, né? 7 clubes interessados no Valdívia, Sim. e tem, porque deu entrevista lá para Belo Horizonte o Roberto Melo e disse isso, e deu o nome dos clubes. Sim. Então, se todos os grandes clubes brasileiros, à exceção do Grêmio, que não tem como, e o Botafogo que está pelado, o Vasco está pelado, Sim. mas os que têm alguma farinha no saco, querem o Valdívia, o Inter tem que fazer o melhor negócio possível. Claro.
E o melhor negócio é quem ofereceu um grande zagueiro. Por sinal, o Palmeiras contratou um bom zagueiro, né? O Juninho. O Juninho, bom jogador. Pois é. Então, daqui a pouco está faltando alguém que garimpe jogador no Internacional. Porque não vai me dizer que o Juninho é caro. Caro é contratar 7, 8 para dar um certo. Mas não é só questão de ser caro, Rec. É que tu contratar jogador para jogar a Série B, não é a mesma coisa. O Felipe Santana, quando veio da Europa, tu tem a oferta do Atlético Mineiro, que vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai jogar Libertadores. Mas com todo o nome que o Inter fez nos últimos anos, o Potker quis jogar no Inter. Pois é, o Marcelo Cirino quis jogar no Inter. Só uma pergunta. Não, desculpa. Parei. O Felipe Gutierrez quis jogar no Inter. O Potker veio da Ponte Preta. O Marcelo Cirino veio do ostracismo no Flamengo. É diferente? Ostracismo, mas inscrito na Libertadores, né, professor? Mas inscrito sabendo que não ia jogar. Sabendo que não ia jogar. Não, mas tá bem, essa aí vale. Sabe? É bom, então, assim, não é a mesma coisa. Claro que é um internacional, claro que é grande. E quando eu digo internacional, por favor, vale para o Grêmio. Mas Não, o Felipe certeza. Gutierrez, qual é o problema? Estava na reserva? Também vale. Mas eu quero dizer que alguns enxergam, mas não são todos. O Potker deu uma declaração que eu acho, assim, excepcional, quando ele disse, só um pouquinho, não são 6 meses na Série B que vão diminuir a grandeza do Internacional. Esse é o tipo do cara que serve. Eu vim para o grande Internacional. Ótimo. Agora, todo mundo tem essa visão? Todo mundo pensa assim? O Edinho assistiu bastante, o Eraso, o senhor também, o Maurício também. Que nivelamento ele tem? É nota 6, 7? Porque o Inter tem que colocar o cara, não é mais um cara. Um cara o Inter já tem, que é o Vitor Cuesta. É um cara. Foi bem ontem. Ontem foi bem, já tinha ido bem antes. Fez a sua melhor partida no Internacional. Contra o Londrina, ele foi... Já foi. Tudo bem. Ele jogou um futebol de colônia contra o Londrina, que era como tinha que jogar. Pois é, Rec, mas ontem ele... E ontem ele teve que... Ontem ele jogou ele é bom contra jogador. o Palmeiras, E jogou campeão brasileiro. Eu não vi o lá no estádio do Palmeiras, e ele foi muito Alguém bem. levou hoje o Ortiz esse na igreja, alguma coisa? Benzer, porque ele já Eu não fez vi o aquele jogo, pênalti então que não ia sei. tirar o Inter do Campeonato Gaúcho. Não tirou porque os caras erraram o pênalti. Ia 2-0 pro Caxias, babau. Morreu. Aí o Inter ia ter que fazer um gol, o Inter não ia fazer um gol com 10 homens e a batida. Agora, ontem ele fez um pênalti porque ele se assustou com o Borja. Ele fez um gol contra. O Borja atrás dele tocou para qualquer lado. Para aí. Para aí. Mas, escuta, ele é um zagueiro limitado. Tem futuro, talvez. Agora, ele não pode ser o titular do Internacional. E nós falamos isso aqui antes do Vou lhe jogo. fazer uma pergunta, professor. Semana passada. Serve para o Edinho também, mas não sei se o Edinho conhece bem o Danilo Silva. Danilo Silva e Eraso tem alguma diferença? Tem, claro que tem. Uma enorme Eu diferença. não vi o Danilo Silva nos últimos 7 anos. Ah, bom? É. Então a gente pode falar de... Mas eu parto do princípio que o Inter fez uma boa observação para trazer o Danilo Silva. Quando ele saiu, quando ele saiu daqui, ele era um pouco mais do que comum. Menos do que comum. Tu tá com a eu tua diria. veia humorística hoje. Os dirigentes destacaram que ele evoluiu muito nos 7 anos. Mas só um pouquinho, tu tá brigando. O Internacional observou tão bem as suas contratações Que já mandou embora um, que né? já mandou um sem jogar. Agora um pouquinho. Nós sabemos o quanto os dirigentes observam. Quem é que foi embora? Só um pouquinho. Neres. Nós Já sabe- foi? Já. Nós sabemos. Ainda é quase. Legal, o Grêmio não contratou O dois. Anselmo está quase indo também. Mas o Grêmio não contratou 2 zagueiros o ano passado e mandou os 2 embora em 2 meses? Não foi assim o ano passado? O Cadu foi nesse sentido. Foi ano retrasado e o Grêmio estava juntando 1 mais 1 para fazer 2, professor. É E o diferente. Inter estava fazendo o quê? Contratando Klaus, Neres e quem mais passasse lá pela frente do Beira-Rio. Era a arrancada do ano. Pois justamente. Um ano Então não danado. me venha falar em que observa muito, que o Inter observou o Danilo Silva em muitas partidas. Um pouquinho. Sabe? O Cadu, Rec, que o professor citou, não foi ano retrasado, não. Foi ano Ano passado. passado. Início do ano passado. Desculpe. Aí Eu não quis vieram Cadu e contradizer. Fred e depois no meio do ano veio o Kahneman. Ah, tá certo. Isso. Foi na época... O Grêmio jogou a Foi na época do Libertadores Então foi Cadu e com o Fred Bressan, no ano passado. porque Obrigado, não deu para Maurício. aguentar com o Ainda Cadu. bem que tu me defende, né? Porque o Ano apresentador retrasado me... estava o Eraso aqui, que aí não quiseram pagar os 100 mil para renovar com ele. Repita, Edinho. Não, o Grêmio começou o ano com Jeromel, Cadu e Fred.
E aí foi embora o Cadu e veio o Bressan. Aí só no meio do ano... Veio o Kahneman. É por isso Só que no me meio do ano atrapalha. veio o Kahneman. Por isso. Então, E por isso que o Grêmio não se classificou Eu achei que o contra Maxi Rodrigues estava Rosário mais de Central. 4 anos no Grêmio, porque é tanta ida e vinda, ele já foi para o Penharol, ele já foi para o Vasco da Gama, ele já... Não, ele está desde 2011 ou 12 na função. Ele aí. já teve na Universidade Católica, com o jogo contra o Internacional, ele já foi por tudo. respeitosamente. Em 2013 ele veio para o Grêmio. Universidade de Chile. Ele foi. Chile. Quantas e quantas vezes a gente comentou o fato de que apostar sem ser responsável pela aposta é uma maravilha. É uma maravilha. Se eu der, aqui, ó, toma aqui, tu tem $1.000, tu vai ali no cassino, se tu ganhar, o dinheiro é teu. É meu. Se tu perder, não tem importância nenhuma. Ah, tu quer jogar assim, não quer? Muito fácil. Então, o dirigente contrata sem nenhuma responsabilidade. Nenhuma, zero. A responsabilidade é zero de responsabilidade. Quando o dirigente contrata. Um dirigente do Internacional, o Cassiano, que é muito parecido com esse Marcelo Cirino, fisicamente, jogou 2 jogos. Fizeram um contrato de 5 anos. 5 anos. 5. É medo de perder, professor. Pois é, o Mike, o ano passado, Aquilo ali, o do Mike, não tem explicação. jogou pelo Audax. É. Aí trouxeram o Mike. E lá no Audax ele era audacioso. E aí, meu Deus do céu. Hoje o REC está muito bem. E eu não Tá tenho inspirado. cartão, eu não tenho cartão. Aí trouxeram o cara, fizeram o contrato, mandaram embora. Por quê? Porque não é responsável. Não, essa do Mike, professor, essa... Por quê? Mas pega a Grêmio Internacional. O Grêmio contratou ao mesmo tempo o Kleber e o Marcelo Moreno. Lembram? Pagando 500 mil para cada um. 500 mil reais para cada um. E fez um contrato de 5 anos com um, 4 anos com outro. Se desse certo, o dirigente era um gênio. Deu errado? Pensei que ia dar certo. O dirigente internacional contratou o Anderson. 500 mil reais por Professor, mês. atendendo a muitas reivindicações, porque a saudade era muita de Celso Juarez Rotti, nós trouxemos o Celso no preliminar hoje, e não só contentes em trazê-lo aqui, vamos reproduzir um pedaço do que disse Celso Rotti, para matar a saudade, porque ele é amado pelas duas torcidas. Está fardado. E ele disse que ainda vai treinar Grêmio Internacional. Tu tem alguma dúvida? Eu tenho. Por quê? Baseado em quê? Daqui a uns E ele 3 pediu anos. para eu não tocar mais a musiquinha. Marreque. Eu estou em dúvida, isso aí é uma dúvida que vai me perseguindo pelos próximos. Marreque. Se eu toco ou não toco a música. Marreque, tu não tinha Porque certeza. agora estou constrangido, porque agora caiu, né? Sim. 2002 bateu na trave e tal, mas agora Tu caiu. não tinha certeza que ele não ia voltar mais. Nas outras vezes saiu. E voltou. Mas agora foi por água quê? abaixo. 2002 o Claudião salvou. Depois ele ganhou a Libertadores, ressuscitou. Sim, mas ele ganhou o Libertadores porque trouxeram ele. É. Trouxeram ele depois de ter feito o que fez. Todas as vezes. Ele vem de novo. Tá 4, era 4. Então Deus volta também, porque Deus aí volta com a SWAT toda. Não tem nada que ver uma Forte. coisa com a outra. Tu não vai Mas comparar Deus condicionou, pelo que ele disse hoje aqui, a volta ao Inter, se ele voltasse junto. isso agora. É. Sim, só que tem uma pequena diferença. Deus, como tu chama o presidente Fernando Carvalho, por ter feito o que já fez no Inter, tem, sabe? Se tu pegar 30 anos de Luiz Carlos Reck, tem centenas de coisas grandes e maravilhosas que fazem com que o Luiz Carlos Reck seja quem é. Fernando Carvalho não é chamado de Deus porque ele é bonito. É chamado de Deus pelo que já fez pelo Não, Internacional. e até hoje o Celso veio me dar um godô que ele chegou no Inter antes do Fernando Carvalho, em 93, momentinho. Eu entrevistei o Fernando Carvalho em 88, demitindo ele Andrade, contratando o Gainete. Sim. Eu nunca vou esquecer da minha pergunta. O senhor teve coragem de demitir o Enio Andrade e contratar o Gainete? Era um demitido. Tem que ter coragem. Espetáculo. Tinha que ter coragem para fazer uma dessas, né? Deus me Uma livre. pergunta dessas ou uma. Não, A pergunta foi boa. Um ato desse. Uma É uma pergunta foi grandeza. boa. É uma grandeza, Vou né? trocar Enio Andrade por Gaino. Ele trocou. Ai, meu Internacional. Olha aqui, Rotti falando que ainda sente um frio na barriga quando passa na frente do Beira-Rio
E comenta na sequência também a convocação feita pelo presidente Fernando Carvalho para que voltassem juntos para o Internacional. Realmente, eu até hoje, quando passo, né, a gente mora em Porto Alegre, passa no Beira-Rio, eu sinto muito, mas sinto muito mesmo. Porque foi uma situação muito frustrante, né? Porque quando eu fui convocado pelo Fernando para tentar reencontrar o processo de caminho vitorioso do Internacional, eu conversei com o Fernando e disse, olha, a situação está muito difícil, está muito complicada. Acho que nós vamos ter muitas, se nós conseguirmos, vamos ter muitas dificuldades para reverter a situação. Tu não tinha convicção absoluta? Não é questão de convicção absoluta. Nós tínhamos a convicção sobre o nosso trabalho, mas nós não tínhamos convicção e muito menos conhecimento do que estava acontecendo dentro do Internacional. Quando o Inter limpa... Deixa eu só terminar. Então, hoje tu é o nosso convidado. Esse foi a grande questão, né? Porque quando o Fernando me chamou para conversar com ele, na residência dele, nós conversamos e eu coloquei para o Fernando, a situação está muito difícil. Mas o Fernando foi muito claro comigo, Celso, se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, se alguém me conhece em algum lugar, eu devo ao Internacional. Então eu não posso deixar o Internacional nesse momento ficar nessa situação sem eu tentar fazer alguma coisa. E o cara que vai me ajudar a fazer isso é tu. Tá difícil, mas nós temos trabalho, nós temos conhecimento e se alguém pode tentar fazer alguma coisa, somos nós dois, junto com mais o Chumbo, junto com mais as pessoas que estão lá. E foi o que nós tentamos fazer, né? Mas infelizmente não conseguimos. Celso, quando você vê uma limpa que o Inter fez, mandou 34 embora, você fica mais aliviado? Porque, olha, mandaram tudo embora, quer dizer... Isso é importante eu te dizer. Não a ti, né? A todos. Com uma semana, 15 dias de trabalho, nós sabíamos que tínhamos que mexer no grupo do Internacional. Profundamente. Tinha mais problema de bola ou de caráter? As duas coisas. Mas o que o Fernando me deu de retorno é o seguinte, nós viemos aqui para trabalhar com esse material humano, nós vamos trabalhar 3 meses e meio, e nós não vamos mexer nesse material humano. É isso que tem aqui, nós não vamos trazer nem tirar ninguém. Vamos tentar fazer o melhor possível. E, infelizmente, aconteceu o que todo mundo sabe. É isso aí. Né? Aconteceu, torcida potiguara, como diria aquele narrador. Aconteceu. Pois é, aconteceu. O Edinho soltou foguete, professor. Tá bem. Escuta, tá quase parelho. Falta uma. O senhor acha que vai empatar? O senhor quer empatar? Espero que não. Agora, eu no lugar dele também ia comemorar. Eu não vejo nenhum problema em um gremista comemorar uma derrota no Internacional. Não pode levar tudo a cabo. Sabe, um colorado comemorar uma derrota do Grêmio. O futebol é isso, é alegria. E tem que ter uma flautinha brincadeira e tal. Né? A graça é essa, né? Só não pode tocar flauta em louco, né? Não, o louco se bota, né? Louco Quem se bota no outro é louco, né? Pois é, mas o louco é que tem que ser internado, tratado, preso. Agora, louco, professor, sabe que é quem não tem Frigigold. Não, é quem não cuida da saúde. Quem não cuida da saúde também faz parte do início da loucura. Então, toma uma atitude, liga aí pro Léo, pro Luiz, pras meninas lá, e começa a resolver essa encrenquite toda aí de colesterol, de grudar alimento, pagar vale com panela feia, torta, fedorenta. Nem merece. Ia dizer uma outra coisa. Melhor não. Travei, professor. Tu tá ficando mocinho. Bom, mas sem Frigigold não dá mais. Não dá. Boa noite, Rec. Boa noite. Sobrevivia antes. Boa noite para você em casa. Eu só uso Frigigold, você também. Os caras arrancaram um pedaço do alumínio debaixo da panela. Você vai descobrir como é, porque a sua vida é assim, ó. Antes da Frigigold e depois da Frigigold, meu amigo. Porque você não utiliza mais óleo. Você que tem o colesterol alto, já recebeu do seu médico a ordem para parar com o uso do óleo. Senão vai ter que estar todo mês fazendo consultas diárias. Diárias não, consultas semanais. Vai ter que gastar principalmente com remédios para baixar a taxa de colesterol, que todos nós sabemos que não são remédios baratos. Você que gasta com esses remédios sabe quanto você gasta por ano com esses remédios, né, gente? Agora é o seguinte, ó, se você tem a Frigigold na sua casa, claro que você não vai mudar isso da noite pro dia, é claro que não. Você vai ter uma alimentação mais saudável aí,
vai começando a se alimentar de uma maneira correta, vai aprendendo a se alimentar de uma maneira correta, e aí sim você vai começar a ver o resultado. Por quê? Porque, gente, o óleo, ele é o principal causador desses problemas de saúde. Os nossos hospitais estão cheios de pessoas infartando. O AVC também, hoje em dia, é uma causa aí muito frequente na população, principalmente também, a gente gosta de citar isso, a obesidade infantil. A gente nota aí, a gente vê cada dia mais especialistas falando que a obesidade infantil é uma epidemia que se alastra pelo mundo inteiro e isso está ligado à má alimentação. Se você não se alimenta da maneira correta, os seus filhos também não se alimentam. Então é por isso que você tem que tomar um cuidado com isso. Para quê? Para trazer um futuro, gente, com muito mais qualidade de vida para os seus filhos e para você também. Então acompanhe o nosso vídeo agora e entenda como é que funciona a Frigigold e como é que você prepara qualquer tipo de cozimento e qualquer tipo de fritura sem usar óleo. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. É isso aí. Já é uma realidade. Tá, e dá para pedalar? Dá, não, isso aí a gente dá um jeito. Você vai ligar para nós a partir de agora. Somente 50 ligações, que dá um toque agora no 40 03 4220, gente. Você vai explicar para as nossas consultoras qual é a sua real condição aí. Você pode parcelar em 2 vezes, quer parcelar em 3. Agora você escolhe, pode parcelar em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Nas principais bandeiras. A vista tem desconto maior ainda em até 3 vezes no boleto bancário. E o importante, você só começa a pagar o produto depois que recebe ele na sua casa, no correio, como você preferir. Então, se você quer garantir agora, porque o frete ele é gratuito também, tá, gente? Você não paga o frete para todo o estado, para todo o Brasil, aonde você está nos assistindo. Agora, o frete gratuito, você só vai começar a pagar depois que receber, tem brinde surpresa e as primeiras 50 ligações, dá um toquezinho rápido agora, que tem uma promoção imperdível para você nesse conjunto lindo de panelas com as 4 peças da Frigigold. Então, não perca tempo, pega o telefone e vai ligando, porque é o seguinte, ó, a audiência é grande e somente 50 ligações. Então não perca tempo, Brasil todo, aonde você está nos assistindo agora, via Facebook, pelo YouTube, pelo site da Obra, não interessa. Você vai ligar agora, vai dar um toque e as primeiras 50 ligações já garante, então, esse super desconto aí, gente. Liga para saber. Então, melhor, dá um toquezinho, ligação gratuita. Se perdi lá de Guarapuava, ele está sempre nos assistindo no Cadeira Cativa. Não tem problema, Rec. O Brasil vai todo, mandar lá Paraná, Guarapuava no Paraná, Santa Catarina, que São Paulo, Bahia. E aí, O Juliano... E aí esse número sem DDD? Sem DDD, ligação gratuita para o Brasil inteiro. Então pega o telefone e liga agora. 40 03 4220, Rec. 4003 4220, vai ligando, aproveite essa barbada, comprando uma tem desconto, comprando 2 tem mais desconto, 3 tem mais desconto, 4 tem mais desconto ainda. Perguntei sobre laranjas podres para Celso Rotti. Não fui eu que montei o grupo, isso é público e notório. Não foi o Fernando que montou o grupo, público e notório. Nós fomos lá para tentar ajudar. E tentar ajudar é tomar medidas. Com 15 dias de trabalho no Internacional, nós sabíamos que tínhamos que tomar algumas medidas. E uma delas era muito clara: mudança, tirar. Nós resolvemos não tirar. Quem resolveu isso foi o Fernando Carvalho, obviamente, junto comigo, comissão técnica. A partir do momento que, quando a gente entra numa situação dessa, com o trabalho andando, né, e combina antes que não pode mexer, aí vai para 15 dias de trabalho, e sente que tem que mexer, e de novo a gente diz, não, nós viemos aqui para ajudar, nós não viemos aqui para modificar trabalho. Nós fizemos a modificação de continuar, administrando mazelas preocupantes.
que ainda acho que agora tomara que estejam resolvidas. Os Que jogadores acabou não gostaram. indo até o final do ano. E por isso que houve a queda. Os jogadores, muitos, não gostavam do Pellegrini. Eu não sei, porque eu não trabalhei com o Pellegrini, né? Eu cheguei lá, o Pellegrini já não estava trabalhando mais no Internacional. Mas você ouvia as histórias. Eu ouvi muitas histórias. Que tem Não de só do Pellegrini, mas eu ouvi muitas histórias. Muito bem. Casaca da Via Condotti, eu estava vendo ali, professor. Só visto Via Faz Condotti. tempo que o Celso não trabalha, né? Como não trabalha? Trabalhou no fim do ano? Não, fora o Internacional. Ele estava há bastante tempo. Estava. Encostado. Uma coisa que chama a atenção, como vários técnicos, vamos chamar assim, da velha guarda, Estão encostados. Estão encostados. Oswaldo de Oliveira, o Geninho está no time do Nordeste. CRB. Antes de passar pelo Inter, ele esteve no Vasco em 2015 e no Coritiba em 2014. Ele foi muito mal nos dois, nos nos três dois. últimos, no Inter também. Mas tem o Oswaldo de Oliveira, tem o Marcelo Oliveira, tem vários veteranos aí. Né? Agora tem o Eduardo Batista, desempregado, o Doriva, que o Grêmio tentou contratar uma vez, o Euricão fez todo aquele escândalo. Graças a Deus que o Eurico fez isso. Cristóvão está desempregado. Sim, Cristóvão. Falcão está Sim, desempregado. mas o Cristóvão está desempregado porque o Cristóvão é um case. O Cristóvão não vai bem, não ganha nada em lugar nenhum e sempre é contratado de novo. Ele substituiu o Ricardo Gomes e foi campeão da Copa do Brasil. Aonde? No Vasco, Quando? em cima do Coritiba. 2000 e... Foi recente, 13, 14, 14. 2013 ou 14, 14, isso, e nunca mais ganhou nada. Vê para nós o ano aí que o Cristóvão Sim, ganhou mas- com o Vasco Gomes. Antes, Rec, nós citamos o Júlio dos Santos. Vazaram os áudios do presidente, hein? Vazaram. Vazaram não, nessa fase não foi um vazamento. O presidente, Não é vazamento. o presidente, no pronunciamento dele, hoje à tarde, pediu para ouvir os áudios, disse que enviou um ofício pedindo. Os áudios foram encaminhados ao presidente e logo em seguida encaminhados à imprensa. Então, todos os veículos, no Jornal da Cultura, E daqui a devidamente pouco, autorizados. Né? devidamente Isso é autorizados. importante. O ministro do Supremo liberou... Levantou o os áudios. sigilo, não existe mais Levantou o sigilo. sigilo. Quer dizer, não é que O vazou. senhor acha que ele renuncia a partir disso, presidente? Sei. O presidente renuncia, Podia assumir o professor. professor aí no Kaufmann, né? Não sei. O pessoal hoje à tarde estava pedindo o Rotin quando a gente estava no programa. Né? Edinho, você acha que ele renuncia? Acho muito difícil, Rec, assumir essa culpa assim, e saltar fora, né? É complicado. Eu acho que não. Honestamente, acho que não. Maurício, o que você acha? É complicado, né? Até porque assim, Abrir nesse mão de caso... fórum. Não, e nesse Se caso... a Globo pegar né? no pé e todo dia no Jornal Nacional colocar uma coisinha, vai. Mas nesse caso, Rec, vale muito que os correspondentes, o Camarote, por exemplo, que é um dos jornalistas que mais divulga questões de Brasília, ele estava falando. Tá, mas o Lauro Jardim não disse que ele ia pedir hoje... Mas foi ia uma das renunciar. ondas. Foi uma das ondas. Ele cogitou isso, foi bem complicado. E isso traduz bem. Ele anunciou que ele ia renunciar à Mas e tarde. o presidenciável Aécio Neves? Barbaridade. Não, mas o que disse hoje o Camarote na cobertura dele Acho que é uma verdade. Já Ah, fumaram ele, professor, da presidência do PSDB. complicado. Já fumaram ele. E do Complicado. Senado também, né? No Senado, não. sim, ele foi retirado pelo Supremo do Senado. Claro. E a prisão dele será votada em plenário. Ele O está- Senado Não, acata ou tirar- não. Ele está afastado, Não não vai está pra nada. caçado. Ele está Não, ele foi afastado. Pedido de prisão, né? do mandato. E aí o pedido de prisão é avaliado no Senado. Mas a frase que ele disse, que é muito importante nesse momento, é: a convicção deste minuto, Agora, 19h48, não vale às 19h50. Colocar chip no dinheiro é um negócio sensacional. Essa foi maravilhosa. Tecnologia, né? Isso aí é batom na cueca, não tem como é que vai negar. Não tem como negar. E linkando com o futebol, o dinheiro foi levado... O homem da dinheiro- linguiça. Não, o dinheiro foi levado para... O Zezé Perrella, Zezé. é o homem da linguiça. O homem da linguiça, isso eu não sabia. É, ele tem frigorífico também. Também. Gosta de uma linguiça? Foi levado para a empresa do ex-presidente do Cruzeiro, que já tinha sido acusado na CPI do futebol, né? Já. Olha aqui, vamos ouvir Celso Rotti. Perguntei a queima-roupa para Dom Celso Rotti, Dom Celso. que deve estar nos assistindo. Secondale Inter cairia.
É uma boa pergunta, eu acho que não, porque ele tem uma personalidade forte, eu me dou muito bem e gosto muito dele como pessoa e como profissional. O Inter não tinha nenhum líder? O Inter tinha algumas ascendências. Tinha líder negativo que era melhor que não tivesse? O Inter tinha um ambiente pesado que a gente, quando entrou no Internacional, não conhecia. Passou a ter uma noção quando estava lá e não ficamos sabendo. O Brenner te surpreendeu positivamente esse ano? Não, porque eu botei jogar. O Brenner, quando eu cheguei no Internacional, ninguém tinha dado oportunidade para ele e comigo ele teve. Ele voltou a jogar, professor. Jogou no Deu fim. chance? Foi na finaleira, mas jogou. Mas vem cá, mas quanto tempo? O Celso Roth entrou no início do segundo turno. Então, no final do primeiro turno, professor, ele ficou 22 jogos. Então, e ele botou o Brenner a jogar. Mas vem cá, alguém é bobo. Para um pouquinho, alguém não tem memória. Para aí, sabe? Tem algumas coisas assim que parece que penso que as pessoas não têm memória. Professor, saborear um pouquinho mais da sabedoria de Celso Roth, mais uma resposta do Celso. Antes só, é que nós estamos, o Júlio dos Santos está no Boa Esporte. O Júlio dos Santos, zagueiro do Novo Hamburgo, foi pro Boa. Que o professor tinha perguntado há pouco, o Benhur Pereira nos passou essa informação. Tá no Boa? Tá no Boa. O Benhur Pereira tá todo mundo Julinho sempre vendo Camargo. cadê? Julinho Camargo. Goleiro Bruno. Não, o goleiro Não, Bruno voltou não. a ser preso. Daqui a pouco ele aparece de novo. Que coisa, que derrota para esse presidente do Boa, né? Não precisava pagar esse vale. Não. Né? Um time da Série B, Não é qualquer time, não é uma né? várzea. Não Vou é dar uma Série B. chance para esse cara, merece pelo menos para ter algum estímulo, para continuar vivendo. Pois é, aí... Aliás, já que vocês citaram o O goleiro negócio Bruno... profissional, eles tinham um patrocínio, o cara avisou, se botar, eu tiro. Aí o cara vai, não, eu vou botar. Aliás, Personalidade. como vocês citaram o goleiro Bruno, saiu hoje a notícia na imprensa. O empresário do goleiro Bruno é suspeito de assassinato e está foragido. Espetáculo. O empresário... Notícia do UOL. Mas é um cambada. Não sobra nada. Se tu for limpar, sobra só eu, Maurício, o Rec e o professor. Olha lá ainda. Aquela frase, sabe? Diga-me com quem andas e direi quem és. Sabe que isso aí... Sobra o chuchuzinho, não sobra mais nada, né? Eu tenho uma outra frase que eu aprendi com o passar dos anos, e eu ouvi isso há muitos e muitos anos, e é verdade. E é uma frase que a gente tem que entender o sentido mais amplo, né? A gente só se aproxima do que vale a pena. Não é para ganhar dinheiro, tá? Vale a pena. O professor é um baita cara, vale a pena me aproximar do professor. Edinho, um baita cara. É chave de cadeia, estou fora. Agora, isso serve para a política. Os caras não vão aprender isso nunca. É mais amplo, né, Rec? Não é tão simples. Os caras querem se aposentar logo, né? todo- Já mete a mão em dois. Olha, cara de pau do Oeste, né? 2 milhões para me Em dinheiro, defender na Lava Jato. No meio do olho, no olho do A tigre. alegação Pô, dele é por de que ele favor. tentou vender um imóvel da família para levantar o dinheiro para o dono da JBS, que não aceitou e aí ofereceu esse Tudo dinheiro. mal explicado, ele tinha ele Aí ofereceu e ele fez o sacrifício de aceitar. Fez o sacrifício de aceitar. Que bom, né? Bom. Que coração bom. Vamos para a derradeira. Os problemas do Inter. E o Celso, ele se queixou algumas coisas durante a entrevista e tal, e eu perguntei se atualmente é mais difícil ser técnico. Só não. São várias coisas que se juntaram, que se agregaram e que quando nós chegamos lá, elas estavam absolutamente incontroláveis. Né? Nós tecnicamente tínhamos seus problemas, mas tinha qualidade também. Administrativamente tinha seus problemas, mas isso foge da nossa alçada. Internamente tinham seus problemas, certamente tinham problemas que a gente só veio conhecê-los durante o trabalho, né? Problemas de situação financeira, de coisas assim, assado, que se ouve falar tanto por aí, e que quando está dentro do grupo de trabalho é muito complicado. Por quê? Porque o jogador é inteligente, o jogador é muito inteligente, o jogador sabe do seu ambiente de trabalho, ele sabe como as coisas estão, ele sabe se as coisas são justas ou não dentro e fora do campo, eles conhecem o treinador e o seu dirigente.
Eles conhecem o que envolve, o que cerca, o que está ao seu redor e sabem que se o clube está doente ou não. Então, quando nós chegamos, nós podemos constatar isso. E são aquelas coisas. A gente tem uma cláusula. A gente tem uma cláusula no contrato da gente, e isso é todo profissional, que a gente não pode faltar à ética. Nós podemos dizer assim em linhas gerais, olha, tem isso, sabia disso, Tá sabia mais daquilo, difícil ser treinador, mas internamente a gente não pode dizer. Está mais difícil ser treinador, porque antes vocês eram meio pais desses caras. Está mais difícil, eu vou te dizer por quê. Primeiro, ficou mais difícil pós-Lei Pelé, 17, 18 anos atrás. Por quê? Porque até então a pirâmide era formada por dirigentes, nós temos aqui um sistema presidencialista, pós a direção do clube era o treinador, pós o treinador torcida, pós-torcida a imprensa, ou a imprensa vem antes que a torcida, e na base da pirâmide os jogadores. Hoje não. Hoje está a direção do clube, pós-Lei Pelé, porque o jogador faz um contrato de 2, 3 anos e tem que ser todo ele pago rigorosamente, porque é lei. Então o jogador tem uma importância hoje fundamental. Dirigentes, jogador de futebol, enquanto em algumas situações, porque às vezes eles estão até acima disso, a gente está vendo isso, dirigentes, jogador de futebol, imprensa, torcida e o treinador sozinho lá na base. Então fica muito mais fácil hoje demitir quem? Como a gente sempre vê por aí. Demitir o treinador. Então o treinador é uma voz só, os jogadores têm os seus contratos que têm que ser cumpridos. Não rendem tecnicamente, o treinador não pode mexer, não tem jeito para mexer porque tem um contrato longo. E quando está para vencer tem que renovar, porque senão vai fazer um pré-contrato. Essa é a lei protege o jogador. E aí a dificuldade do treinador é enorme nesse momento. O treinador que não estiver inserido dentro do grupo de trabalho dos jogadores terá problema. 38 pila. Muito bem, já voltamos, estávamos falando de várias e várias coisas. O professor outro dia tomou um vinho de 17 mil reais, o Edinho. Não é verdade. Abriu a carta e disse, é esse, 17. É esse que eu não vou tomar. Romané Conti. Só ele, o Lula e a Dilma tomam esse aí. 17 mil, Agora, Parabéns, professor, o senhor é... Agora, pelo menos, uma coisa é salutar, né? Com essa delação aí, que vai acabar essa bobagem de que só o PT tem corrupção, que o PT inventou corrupção. Não. Nós, lamentavelmente, temos uma coisa generalizada em todo o nosso país. Antiga, muito antiga, sabe? Mas também não dá para defender lado nenhum, né? Mas é isso que eu quero, é aí que eu quero chegar, que não há ninguém a ser defendido. Não, e não é só ver a diversificação dos presos. Não, termina, começa do zero, não tem um que salve. Quem vai votar em quem? Não tem o que fazer. E um desses caras tu vai ainda ter que votar nele. Não, mas eu acho que... Dá para escolher. Eu acho que dá. Para pegar o PMDB, pronto, que é o partido do presidente, Isso. que é o partido do Padilha e companhia. Atingido agora. Só um pouquinho. É o partido de Pedro Simão. É o partido de Pedro Simão, sabe? Tomara que seja, Então, né, imune a tudo isso, porque é difícil. Tudo indica que, Sim. entende? Quer dizer, se o PT tem o Zé Dirceu, o PT tem o Olívio Dutra, sabe? Então, assim, acho que há pessoas respeitadas. Tem saída ainda. Olha aqui, ó, professor, uma provocação para o senhor aqui. Os caras querem lhe tirar do sério. Eu peço para não mandar esses recados. Difícil. Boa noite, Rex. Sou fã do professor. Quando o cara começa começa bem, é porque vem uma paulada. É aquela história, né? Vaselina de litro vem de metro. Olha aqui, ó. Mas, ultimamente, ele está muito amargo. Calma, professor. Série B não morte. Não. Relaxa. Afinal, é só um ano. Carlos de Canoas. O senhor acha que é só um ano? Eu tenho convicção que é só um ano. Acho. Eu tenho esperança. Não, convicção. É diferente. O senhor tem convicção? Convicção. Mesmo com essa zaga? Eu acho que falta um zagueiro. Eu acho que o Internacional chupou bala sem tirar o papel, como se diz, perdendo esse zagueiro. Eu acho que por 15, 20 mil reais o Internacional teria trazido esse zagueiro do Novo Hamburgo, que é um jogador de 35 anos, que para jogar 6 meses, 7 meses a Série B só somaria no time do Internacional.
Agora, eu acho que ainda o Internacional sobe, porque também há uma coincidência. Não há nenhum time grande fora o Internacional esse ano na Série B. Nós demos no ar a notícia ou foi fora do ar do Júlio dos Santos? No ar. No ar. No ar. Obrigado, Benhor, está sempre nos assistindo aí. Aliás, é Deixa eu difícil. aproveitar, Rec. E tem uma colocação agora para provocar o Edinho. Pois é, Vamos mas lá. deixa eu falar uma coisa sobre gremismo. Professor, vou lhe dar essa caneta de presente. Pega aí, professor. Tá bom? Combina com a sua camisa. Muito obrigado. Pode ver aí, olha só. É igual. Muito obrigado. Bota do lado da gola aí, professor. Aí. Aqui. Na gola, Aí, professor, na que gola. aí aparece mais Aí. fácil. Combina. Pronto. Eu acho que combina. Combina com a gola e com a cor dos meus olhos. Mas eu estive sábado no aniversário e tive o prazer de conhecer o seu Manuel, que me contou que é sócio do Grêmio desde 1960. Rec, nós 60 anos. nós estamos falando em quase 60 anos. Ele me contou como ele passou de categoria em categoria no acompanhamento, na ligação dele com o Grêmio. Que coisa Eu acho linda isso. Uma isso. coisa fantástica. O cara nunca deixou de pagar. Nunca. Mas eu Desde acho que ele ganha 1960. remissão já, né? Não deve pagar mais. É, se buscar, porque às vezes faz questão de pagar. Pagar, É. Olha aqui, agora uma provocaçãozinha, né? Não é uma grande provocação, é para ti. O que eles têm para falar de mim? Boa noite, Rec. Temos acompanhado a luta que o Inter está fazendo para se organizar. Vai a São Paulo, joga com o atual campeão do Brasil, melhor elenco do Brasil, joga de igual para igual, só perdeu pela infelicidade do nosso zagueiro, que não teve culpa e deve ser crucificado, porque vem dando conta do recado. Enquanto o Grêmio joga com o Fluminense, e se sabe que o futebol carioca há muito está em declive, e todo mundo exalta. Quero ver eles passarem pelo Palmeiras, porque esses da Libertadores não ganham do Noia, Regis de Taquari. O Regis está mordido. Mas o Regis... Está mordido, ele não aguenta essas críticas ao Internacional. Mas Regis, vamos lá, né? Esse Aí é um fino deboche. a culpa não é do Grêmio ter caído no sorteio com o Fluminense. Mas se vier o Palmeiras, tem que enfrentar de igual para igual também, né? Olha, ano passado o Grêmio jogou quantas vezes com o Palmeiras? Se eu não me engano, não perdeu nenhuma. E o grande Palmeiras, campeão do Brasil, né? Tá certo. O futebol carioca ontem foi eliminado, o Flamengo. O Grêmio passou por cima do Botafogo, passou por cima do Fluminense. Mas aí não é uma questão de escolha, foi um sorteio. Mas contra o Palmeiras é a mesma coisa. O Grêmio, para ser campeão, vai ter que passar pelo Palmeiras. Falar em sorteio, uma coisa interessante. Vão sobrar 8. Vai, se é o isso aí. Palmeiras passar pelo Inter. Falar em sorteio, Ficou apertado para o Palmeiras. também. Não foi fácil. uma coisa interessante que me chamou a atenção, Rec, é que nesse sorteio, nessa fase da Copa do Brasil, em que os confrontos foram decididos por sorteio, os únicos confrontos que ficaram entre dois grandes clubes do Brasil foram os da dupla Grenal. Só. Cada um pegou um fraco. Todos os outros pegaram clubes de menor expressão. Pode até ter momentaneamente um bom time. Para ficar pior, só se desse Grenal. Mas eu digo O Internacional não teria nenhum jogo fácil, né? Porque pegou o grupo dos que vieram de baixo da Copa do Brasil. E aí o Grêmio e Palmeiras, acho que Atlético Mineiro, Flamengo, ficaram naquela chave Isso, especial, né? Sim. Então o Internacional não tinha jeito de pegar um... Não é verdade, desculpe. Não mas- foi sorteio geral? Não, era pote A contra pote B. Então, no mas pote teve- A estavam os da Libertadores. Isso, Sim. e no pote B E no os que pote B, vieram- os que já estavam na Copa Sim. do Brasil, Ah, com o campeão da Série B, o peraí. campeão da Copa Verde Não, o e da Copa Internacional do podia pegar a Nordeste. Vocês Chapecoense. estão brincando? O Internacional podia pegar a Chapecoense. Atlético Paranaense. Podia pegar o campeão da Copa do Nordeste. Não, o campeão da Copa do Nordeste estava do lado Lá do do Inter, Inter. estava no pote Sim, do Inter. Mas eram 8. No pote do Inter eram os 5 Os que... 8 da Libertadores. Os 8 da Libertadores no pote A. No pote B estava o Inter, Sim. os outros 4 que avançaram pela Copa do Brasil, campeão da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste. Então o Inter poderia pegar qualquer um dos 8 da Libertadores. Exato. Portanto, o Inter poderia jogar com a Chapecoense. O Poderia. Chapecoense ganhou do Lanús na Argentina ontem. E o que tem? Eu estou falando de tamanho de clube. Estou falando de tamanho de clube. Sim, muita sabe? diferença. São duas dimensões. Pode até um clube de menor dimensão ganhar do de maior. Mas confronto de clubes de mesmo tamanho é Grêmio e Fluminense, Internacional e Palmeiras. O Atlético Paranaense vai jogar contra quem? É um... Ah, eu não lembro.
Mas o não Maurício é já vai nos salvar aqui. Vamos lá. No Sport Recife. Santa Cruz. Santa Cruz. Empatou o primeiro 0-0. Aí, né? São duas dimensões. É. E o Atlético vinha mal até ontem, né? Ressuscitou o Paulo Ressuscitou. Autori. Não sei se isso é bom ou é ruim, né? Porque vinha tomando 3 de todo mundo, 3 do Curitiba, 3 do São Lourenço em casa, 6 do Bahia. Ah, mas é Tomou que o 6 do 12 Bahia- em 3 jogos. Vocês não dá para considerar, jogaram um time É. misto. Boa noite. Avisa o professor que final do ano acaba o contrato do Alessandro e ano que vem, sem ele, o Inter cai de novo. André de São Leopoldo. Primeiro, que o contrato acabar não quer dizer que o D'Alessandro não vai mais jogar no Inter. Segundo, ano que vem o Internacional vai estar na primeira divisão e quem sabe quem vai cair. A gente tem que esperar o ano que vem. O Roberto de Esteio Rec, mas da maneira que vocês estão falando, o Palmeiras já eliminou o Inter e o Grêmio já é campeão, menos. Acho que ele não ouviu o que eu falei, eu mandou o recado antes. Eu disse, olha, é apertado para o Palmeiras. Não, tanto que o Internacional... Mas é uma boa vantagem, 1-0. Mas é uma vantagem até por ali. Eu acho que não é a vantagem que o Palmeiras imaginava jogando contra um time que recém está em formação, que ainda nem estreou todos os seus jogadores. Aqui, ó, o Alexandre da Lomba do Pinheiro pergunta o seguinte, pergunta para o professor se o Temer cair hoje já pega o Inter no sábado. O bom humor do pessoal é uma coisa maravilhosa. É tudo com o senhor hoje aqui, a bronca, professor. É que o professor tem que entender que a Chapecoense é de primeira e eles são de segunda, diz o Beto de Novo Hamburgo. Fã número 1 de Paulo Odoni. Tem bom ídolo, né? O Inter está de segunda. O Inter não é de segunda. Cuidado com essa diferença. O Inter está, assim como, para que fique bem clara Beto é brabo, assim, para que fique bem clara a minha opinião, assim como o Grêmio esteve de segunda, mas nunca foi de segunda. Vamos deixar isso claro. Vale para o Internacional, como valia para o Grêmio. E o REC é testemunha que eu dizia isso já na época. O Grêmio estava na segunda divisão. O Grêmio nunca foi um clube de segunda divisão. O Internacional está na segunda divisão. Nunca será um clube de segunda divisão. Eu atirei longe, hein? Estão me esclarecendo aqui. Foi em 2011 que o Cristóvão ganhou. 11. Cuidado, Eu Rec. tinha absoluta certeza. Hoje a coisa está boa, hein, Rec? O alemão hoje me pegou, hein? Não. 6 anos faz isso. Rec, Isso aí e é tu- passar Por isso o rápido. cara fica velho. Não, e elogia o teu convidado, que não te contraria, né? Teu convidado te deixa, te dá corda. Né? Não, mas eu disse que foi em 2013, 14, foi antes ainda. Foi, Bem, 11. faz muito tempo. E ele tá Até quando o sempre- Vasco ainda tinha respirava alguma coisa, né? E ele está sempre sendo contratado de novo. É impressionante. Mas não muito. Ele teve no Bahia, Ele teve no Vasco, No ele Vasco. teve no Corinthians. Fluminense. Fluminense. Corinthians, Flamengo. Flamengo. Treinou o Flamengo. Peraí, tio. Olha. Ele treinou o Corinthians também, é. treinou Se o caiu o Corinthians. Renato, tu não duvida que ele venha pro Grêmio. O Grêmio gosta dele, né? Foi um jogador que marcou aqui, né? Não, jogadoraço. Quem E tava- baita cara. Quem Belíssimas entrevistas eu fiz com o Cristóvão. Quem está fazendo um belo trabalho é a dupla Rui Costa e Wagner Mancini. Né? Henrique partindo. Tá, mas me diz uma Não. coisa, ontem os caras botaram em campo um jogador zagueiro irregular. que estava suspenso. Se Como é eu que não é isso? entendi por que eles compraram a briga, se eles. É Luiz Ricardo, uma coisa assim o nome do jogador. Eu vi agora há pouco. E não sei por que eles compraram a briga, porque eles foram avisados antes do jogo. Eles alegam que eles não foram notificados oficialmente, nem a CBF. Que tem que ser por e-mail, que tem que ser prévio, que não é na beira do campo. É que- Vou lhe lembrar, professor. Luiz Otávio. Luiz o zagueiro. Otávio. O Novo Hamburgo foi desclassificado de uma competição porque escalou o Preto, sendo avisado antes e resolveram escalar o Preto. Saíram da competição. Mas não, são duas coisas diferentes, desculpe. Podem ser eliminados porque escalaram errado, cometeram um erro, mas assim, o trabalho de reconstrução de um time que não tinha absolutamente nada e que acaba de ser campeão catarinense, parei um pouquinho. Quanto tempo tem esse time Não, que é não. Chapecoense? Merece os E que elogios. está disputando a Libertadores, da qual o Flamengo acaba de ser eliminado. A Chapecoense está com chance. Não sei se vai classificar ou não, mas está com chance, está viva. Acabou de ganhar um jogo na Argentina de virada
Quando é que se ganha jogo de virada na Argentina? Não, e é quase impossível. E fazer gol aos 43 E aí? minutos é pedir para sair de lá morto. Morto. Pois é, então, e isso é trabalho... Eu aos 40, se o cara diz, vai para a área cabeceira, diz, vai nem a pau. Isso é trabalho do Rui Costa e do Wagner Mancini. Eu elogiei as contratações quando só da nominata. Os jogadores todos tinham procedência e a gente conhecia. E tinham de nível médio para bom. Para quem não tem dinheiro, isso é inteligência na contratação. Que no Grêmio ele não teve tanto, porque ele errou muito no Grêmio. Pô, eu que disse que o Serras vinha pro Brasil jogar Série B, vai jogar Série A, né? Tu achava que ele ia para o Brasil de Pelotas? Não. Eu achava que ele ia jogar no Internacional, né? Foi contratado pelo Internacional para jogar pelo Internacional, caiu, ia jogar Série B, mas foi para Chapecoense, vai jogar Série A. Isso é merecimento, ele foi guindado Vai a ver que é Chapecoense. pelos bons desempenhos dele no Internacional. No caso da Chapecoense... Nem deu tempo de perguntar para o Celso hoje sobre o Serras. Pois é. Melhor. Não, ele tem que voltar, professor, ele não conseguiu esclarecer alguns pontos. Tem muitas coisas ainda para esclarecer. No caso da Chapecoense, o clube alega, porque foi aberto um processo investigativo dentro da Conmebol para analisar toda essa situação e se a escalação foi irregular ou não. O clube alega que ficou sabendo desta punição adicional imposta por um tribunal da Conmebol quando a súmula já estava preenchida e não era mais possível alterar. Então, por isso a Chapecoense diz que não tem culpa. Que recebeu a informação extraoficial após a assinatura da súmula, e aí não é possível alterar. Eu ouvi uma outra versão que eles resolveram bancar, porque se comunica sempre por e-mail, com antecedência e tudo mais. Eu já vi comunicado na beira do campo tirar jogador. Claro. Mais de uma vez. E aí tem o seguinte, né, Rec? Tem que ver como é que funciona o regulamento do Tribunal da Conmebol. No caso do STJD... Todo mundo está torcendo para a Chapecoense. Então, quando a gente faz não é crítica, a constatação, ou diz as coisas, dá a impressão que está secando a Chapecoense. Não, eu ontem fiquei numa euforia quando eles fizeram o gol, porque eu mesmo disse que a Chapecoense estava fora. E até dentro de umas para se manter na primeira divisão, não sei se não é melhor cair de uma vez da Libertadores. Porque eles não vão ganhar a Libertadores mesmo. Já fizeram bonito. Só que agora, com o Zubi aí, eles vão classificar. Provocar o REC um pouquinho. Eles são campeões do campeonato catarinense, que tem, me ajuda, 3 na primeira divisão. 5 clubes entre Série A e Série B. 2 na primeira divisão. 2 na primeira divisão, mais que o Rio Grande do Sul. E 3 na Série B. Não, 2 na Série B também. Figueirense e Criciúma. E o Joinville. Joinville caiu. Joinville caiu para a cena. Então eles têm 2 e 2. Tem menos do que o Rio Grande do Sul na Série B. O Rio Grande do Sul tem 1 e 3. Não, mas quando lhe interessa, o senhor soma as duas divisões, então está 4-4. Pois é isso que eu estou dizendo. O Rio Grande do Sul começou a reagir, então. Mas é isso que eu estou dizendo. Claro melhoramos. Que o Rio Grande do Sul começou a reagir. Se o Juventude e o Brasil finalmente subiram para a Série B... E o Novo Hamburgo periga subir para C, contratou um bom técnico. Quem? Novo Hamburgo? O Novo Hamburgo está fazendo um time do zero. Mas eles fizeram agora. Estavam fritando para comer o torresmo. O Benhur teve aqui ontem. O Benhur não ficou no Novo Hamburgo porque ele não tinha com quem conversar. Do ano passado para este. Sim. Ele não quis ficar. Não, peraí, não tem nem dirigente, vamos embora. E ele confirmou a história aqui. Sim, e acabaram fazendo um time para ser campeão gaúcho. Pois é, eu não duvido nada do Novo Hamburgo. Passando por cima da dupla Granal. E ninguém contratou o Beto. Que coisa. Pois é. Pintou coisa grande e depois caiu. Sabe que eu estava me lembrando aqui, professor, de uma profecia do falecido Érico Sauer. Érico Sauer apresentando a espera do jogo do Grêmio em Tóquio, na Rádio Guaíba. 83. Ele dizia, estamos esperando o momento de entrarmos em campo para transmitir a decisão do Mundial Interclubes, daquele jeito que o Érico falava. O Edinho não sabe porque é novo. Pô, tem um disco lá guardado, rapaz. Ganhei do meu tio colorado, Enio Berwanger, que trabalhava na Guaíba, me deu o disquinho do Grêmio campeão do mundo, narração de Érico Sauer lá. Não, a narração foi do Ranzolin. Não, mas o Érico Sauer, a locução. A locução. A locução do Érico Sauer. E o Érico Sauer apresentando a espera. Né? Estamos esperando o momento de entrar em contato definitivo com Armindo Antônio Ranzolin, aquele jeito que ele falava, né? Para definitivamente transmitirmos Grêmio e Novo Hamburgo. Foi a profecia do Érico. A profecia do Érico. Por sinal, o Hamburgo
que é o único time do campeonato alemão que nunca caiu. Mas que está caindo. E que está sob risco de cair. Por sinal, eles têm Parece que lá também tinha 5. eles têm um sistema muito interessante na Alemanha. Sobem 3 e caem 3. Mas o terceiro colocado da Série B, vamos dizer, joga um mata-mata contra o antepenúltimo da Série A. Ah, tá certo. Né? Em vez de ser automático. 2 são automáticos e cria-se um No duelo. Brasil fizeram uma média, na época do O Grêmio escapou de cair numa dessas aí, né? Foi o Inter que escapou. O Grêmio também, É. claro. O presidente Amoretti fez um cálculo. Somando as contas lá, dando média de um ano para o outro, o Grêmio foi muito mal num dos brasileiros. Na Argentina, se não me engano, há um sistema que eu às vezes penso se não é um sistema mais... eu não sei se a palavra é justo, mas que um clube que vai mal num ano, ele pode cair no outro ano. Mas o clube, por exemplo, o Palmeiras... que foi Tem o direito de ir mal um ano. O Palmeiras que foi Descarta campeão. um ano. O Palmeiras que foi campeão, ou o vice-campeão, o terceiro lugar, o quarto lugar, se forem mal nesse ano, não caem. Já voltamos. Mas que intervalo? Agora ele fez o segundo. Que hora? É que assim, é que o primeiro Outro bloco é gravar. Eu faço um cascatol de 7, 8 minutos. E aí, mas Falando aí, fácil. Rec. Eu gravo às 2 da tarde. Rec. Tu imagine tese sobre nada, professor. Porque Não, e tu grava nada às lugar 2 e nenhum. não às 6. Porque eles estão no ar? Não, aí tu teria que gravar 5 para 6. Eu posso Se fazer. tu chegar 5 para 6 aqui, tu grava 5 para 6. Pelo menos para tu não correr tanto risco. Tio. Não, mas eu 10 pra falo. 6. Rec. Ah, mas eu digo, Daqui a pouco nós vamos discutir a mas situação todos do os vodka. acontecimentos da tarde. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas. 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Zago Radiadores, 55 anos. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316 ou WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br para saber mais. Está pensando em negociar seu carro ligeirinho? Deixa na Rispoli Veículos, lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade. Cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas, ligue 3336-1818. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos. Charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu Panamá, Chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros. Botões e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição, no térreo do Shopping Total. Loja 1135, telefone da Tabacaria Aimoré, 3018-7015. Cachorro quente do R. Esse é o quente, o original em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, inigualável. Priori Locações. Máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID e Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção. priorilocacões.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras.
Adquira sua churrasqueira pré-montada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Essa não racha. Ligue 3104-4151, jrchurrasqueiras.com.br. Para o Edinho, eu pergunto, onde entram Bolanhos e Douglas? Para o professor, mais uma provocação. Professor, deixe esse pessoal falar. Vamos levantar esse título da segundona, aí vamos ser campeões de tudo e igualar ao co-irmão. Silvio Ferrão, da Tristeza. Essa foi uma ferroada, professor. Por que igualar o co-irmão? Porque ele é gremista e está dizendo que o Inter, para ficar igual, o Grêmio tem que ganhar. Tem que ganhar a Série B. Desculpe. Acho que não fica igual ganhando a Série B. Acho que as igualdades são de outro tamanho. Já voltamos. Torcedor guarda tudo nas redes sociais, estão dizendo que o Erasmo, em certo momento, falou mal do Internacional. O professor recebeu mensagens também. Eu não lembro. Por que ele falaria mal do Internacional? Ele aconselhou o Emelec naquela partida, dizendo que o Inter defendia muito mal Ah, bom. Tá a aí. partida da Libertadores. Sim, mas Até ajudou o Inter, porque daí provocou o Inter para jogar bem contra o Emelec. Bom, Edinho, onde entram Douglas e Bolanhos? Douglas espera um pouquinho. E tem o Maicon, para aí. Vou complicar, essa vou é complicar fácil. um pouquinho. Não, vou complicar um pouquinho. Tem 4. Isso prova que o Grêmio tem elenco. Tá bem. Porque o tem Everton uns nem caras aí que estava vai até ser esquecido. difícil deixar no banco aí. Edilson, Banco. Maicon, Entra. entra no lugar de quem? Do Michel. Douglas, Banco. Bolanhos. Titular. No lugar de quem? Do Pedro Rocha. Jogando pelo lado. Fechamos. Jogando pelo lado. Eu ou, acho que o Douglas- joga, ou joga Lucas Barrios e Luan lá na frente e o Bolanhos Deixar circulando. acho que desses aí deixa. E o O Léo Moura, Douglas vai precisar recuperar o ainda. Léo né? Moura entra, tu falou. Não, o Léo Moura é titular, Edilson é banco. Ah, o Edilson banco. Foi o primeiro Edilson é que eu banco. vi. Edilson banco, Bolanhos titular, Douglas Banco. E o Michael. Michael titular. Tu vê como as E o previsões- volante que dizem? Tu vê como as previsões Volante é o confirmam. Arthur. Não, que querem E o buscar. Busto. Ah, bom. Musto. Se entrar, vai. O Arthur vai sobrar. Lucas. Tu vê como as Vai previsões só o Arthur. confirmam. O Ou o Lucas, Ramiro. o Não, só o Lucas Arthur. Barrios muda a forma de jogar do Grêmio. Muda E joga mudou. E, olha, se jogar o que jogou ontem, o Não, Grêmio. Não, ele tá jogando, tudo né? bem. Mas o que eu quero dizer é hoje não mudou a forma de jogar do Grêmio. Porque continua ele e o Luan fazendo Luan e Douglas, ou fazendo Luan e Bolanhos. Continuam os dois do meio, com Ramiro e Pedro Rocha dos lados. A forma de jogar está igual. O que vai Não, o que se mudar... dizia é que o Luan jogava mais adiantado. Tudo bem, mas eles podem... Mas que aí o Luan faz menos gols, o torcedor tem que entender isso. Mas Não, no mas- momento que tirar o Pedro Rocha e botar o Bolanhos, aí é para mudar o esquema de jogo. Pode até Porque o mudar Luan para tem que virar articulador. pode até mudar para Ou melhor. Bolanhos. Pode Não, até Bolanhos. mudar para melhor. Agora, é outro esquema. Agora, vê quantas coisas a gente noticia e depois não recupera até para refrescar a memória. Porque a gente está sempre se escudando. Quando o Bolanhos chegou no Grêmio, o que se disse? Ele quer jogar na do Douglas. É, Se ele jogar na do Douglas, o Luan joga na dele. claro. Ou o Barrios. Não, vai ser o Barrios e o Luan na frente. O Luan, e quem é que joga pelo lado? Aí fica ruim. Quem é Não, que joga pelo lado? Quem é que ajuda o lateral? Porque não esqueçam que no Tá, futebol... mas o que é mais importante primeiro? Construir ou destruir? Não tem uma coisa... Ah, mais- mas com Arthur, com Ramiro, que são movediços e, Ah, mas o e Ramiro- jovens, eles não precisam de bengala para lateral. O Ramiro não ajuda o lateral? Ajuda. Ou Ajuda, né? o lateral... Mas daí do o Grêmio? Arthur vai ajudar, não Vai foi o Pedro ajudar Rocha. junto. Ah? Vai ajudar junto. O Arthur vai ajudar no meio, junto com o Maicon, vai ajudar a zaga. Quem ajuda o lateral é o Sim, ponta mas que e no cai. Inter, então? Ah? No Inter é o Felipe Gutierrez que tem que fazer isso por um lado. Porque só tem... Mas o Inter joga diferente. O Inter joga com 3 laterais. Mas na declaração do Zago, ele disse que não colocava jogadores de lado porque não tinha. Agora ele tem. Não, ele tem isso. E agora ele disse que joga com 3 marcadores. Não. Por isso que eu estou dizendo, como a gente não Mas o recupera... esquema é diferente. O esquema do Grêmio é com 2 laterais.
com 2 volantes, Maicon e Arthur, e Michel, Mas não por isso que eu importa. estou dizendo, no caso do Inter, quem ajuda é o marcador da meia cancha. Não. E viraria não. isso no Grêmio não, também. O Marcelo Cirino está jogando lá do lado da área, ajudando a marcar. Também. Por sinal, uma coisa que me chamou muito a atenção, a disposição dele para ajudar a marcar, coisa que o Nico não faz. E ele vai e luta e... Tanto que o Internacional ontem, em vários momentos, estava jogando no 4-1-4-1. Pode cuidar. E no Atlético Paranaense ele já fazia isso. No Flamengo é que ele meio que abandonou. Isso. No Não. Atlético Paranaense, me lembro, eu comentei aqueles jogos da decisão contra o Flamengo. Mas Jogavam ele pelo jogou lado contra o Léo, Grêmio. Everton e Marcelo Cirino. Como é que é? Ele jogou contra o Grêmio, jogou muito bem naquele semifinal da Não, Copa ele do é uma Brasil. mala, ele é difícil. Ele é bom jogador. Olha aqui, então o Valdívia não treinou com bola, está se recuperando de desconforto muscular, não sei se é porque está partindo. Inter está emprestando o Anselmo, Potker deve fazer a estreia, vai fazer a estreia no final de semana. Fechou o negócio do Ansel? Fechou? Não, ainda não. Direção elogiou a zaga. Tricolor tem interesse em Arroio, que está no América do México. Jogou no Deportivo Quito, Emelec e Barcelona de Guayaquil. Está no América do México. E Lincoln está lesionado e não fica à disposição contra o Atlético Paranaense. Amanhã, 13h, tem preliminar. Obrigado, Edinho. Obrigado, professor. Obrigado, Maurício. Sempre às ordens. facebook.com/Luiz Carlos Reck.